Meus irmãos, semana passada nós terminamos aquela série de mensagens, de lições, versando sobre alguns pilares da Reforma Protestante. E concluímos. E estamos ainda estudando o novo assunto que será transmitido na escola dominical, mas enquanto isso, logicamente que nós precisamos continuar estudando a palavra, e hoje nós vamos iniciar uma série de estudos com o tema Vivendo pela Fé. E faremos isso estudando o texto de Hebreus capítulo 11. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, porque hoje iniciaremos esse estudo, essa série de estudos. Nosso intento é observar o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse viver que agrada ao Senhor. Muitas vezes mal compreendido e por conta da má compreensão também mal direcionado. Então, o que de fato Deus quer nos ensinar à luz desse texto, que produz edificação na nossa vida, como toda a palavra do Senhor é certa, mas de modo específico no que diz respeito à questão da fé, tá? Então, nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, e hoje, se Deus permitir, nós vamos fazer a lição dos versos número 1 a 7, Hebreus 11, de 1 a 7, tá bom? Antes de lermos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, Senhor amado, a nossa vida está nas Tuas mãos, e sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso rogamos, ó Deus, que ao lermos a Tua palavra e nela meditarmos, o Senhor, o Espírito, age em nós e nos conduza, e assim consigamos, com os nossos olhos desvendados, contemplar as maravilhas da Tua lei. Não somente entendermos, mas crermos e praticarmos o que temos aprendido. Ajuda-nos, ó Deus, pois sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Irmãos, somos instruídos pela palavra de Deus desde o início que a vida de todo ser humano ela é marcada pela fé. Então é uma precipitação muito grande a gente chegar para alguém e dizer que a pessoa não tem fé, porque isso é parte da nossa constituição. A questão é identificar que tipo de fé ela possui. Se a fé miraculosa, se a fé histórica, ou até mesmo a fé salvadora. À medida que a gente começa a perceber essas nuances, então a gente já não afirmaria mais que um homem não tem fé. A questão é fé em que? Qual é, em termos gerais, o objeto dessa fé. Mas como cristãos, como pessoas que foram transformadas pelo Senhor, nós entendemos que a nossa vida, ela é marcada pela fé de um modo diferenciado, porque não é uma fé pautada no nada, mas uma fé
em Deus e na sua palavra. É uma fé que nos move a fazer aquilo que Deus ordena, vivendo de tal modo que o agrademos. Nesse sentido, a gente vai observar que a Bíblia nos mostra que tem pessoas com uma fé pequena, outros com a fé grandiosa, alguns com a fé mais fraca, outros com a fé um pouco mais robusta. Deus também nos instrui sobre as maneiras pelas quais nós devemos fortalecer a nossa fé, pelos meios que o próprio Senhor deixou em sua palavra, portanto, divinamente ordenados. Deus mostra-nos que a nossa fé, em algum sentido, em algum momento, ela pode vir a vacilar, o que certamente redundará em grande prejuízo para a nossa vida, de tal sorte que Deus não nos deixa à mercê para que tenhamos uma fé no nada, uma fé vazia, uma fé sem sentido, mas uma fé robusta e alicerçada nele e na sua palavra. Nesse sentido, o texto de Hebreus capítulo 11 nos coloca diante de exemplos que foram pinçados da Escritura, aqui não estão todos, mas exemplos significativos de homens e mulheres como nós, não é? Homem, carne e osso, que viveram uma vida tal, pela fé, que agradou ao Senhor. Logicamente que ao longo da sua vida eles experimentaram dificuldades homéricas, não é? Dificuldades muito sérias mesmo, de ter que pôr a sua fé à prova. Mas como foi que eles viveram? Não é? Em que consistia a fé destes irmãos? E por que eles são tomados como modelos para nós hoje também? E aí eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, em Hebreus, portanto, na carta que vamos estudar, e entendesse algumas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer quando vai ler o livro de Hebreus, aqui selecionado, é a seguinte: lembrar que esse livro foi escrito para uma segunda geração de crentes, possivelmente ali por volta da década de 60, da era cristã. Esse livro foi escrito, então, aproximadamente 30 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo. Você já estava numa segunda geração que não presenciou aquilo que Cristo realizou, embora alguns ainda estivessem vivos, mas que aprenderam a crer por aquilo que ouviram. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas de algum modo, eles estavam querendo voltar aos rudimentos antigos, e assim eles já não estavam tão firmes como deveriam na fé. E aí você tem ao longo do livro de Hebreus, uma série de exortações a que eles se corrigissem e voltassem à fé que deveriam ter. E eu queria observar com os irmãos alguns desses textos. Por favor, veja aí Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versos de número 12 a 14. Então, note como essas exortações foram dadas para tentar trazê-los de volta. Diz assim, Hebreus 3, 12 a 14. Tende cuidado, irmãos, observe bem a linguagem solene, não é? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então veja o ponto aqui, qual é? Fé. Um coração incrédulo, isso vai afastar você do Deus vivo. Pelo contrário, verso 13: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio que tivemos. Então, irmãos, cuidado, não enfraqueçam na fé, não se desviem. Há uma outra exortação agora em Hebreus capítulo 5, por favor, que fala da imaturidade desses crentes. Então, crentes cuja fé estava enfraquecida e que revelavam naquela época imaturidade. Deveriam crescer na fé, mas eram imaturos. Então, em Hebreus 5, por favor, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito,
Quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios, elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? O mal. E aí, irmãos, ele vai trazendo estas exortações ao longo da carta, que vai culminar no capítulo de número 10. Por favor, vamos agora para capítulo 10. Quando a ponta da linha de todas essas exortações se dá exatamente em duas coisas muito terríveis na vida do crente. A primeira delas está no verso 24, que é o crente que deixa de se congregar, aquele crente que ele já não está mais à mercê das operações graciosas do Senhor no meio do povo, da congregação. Isso tudo por conta de um enfraquecimento na fé. E ele diz assim, verso 24: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se... Então ele diz assim, olha, isso tudo está levando você a se distanciar do povo do Senhor. Isso não é correto e não é bom. E qual era o ponto? Esta fé que estava faltando e que precisava ser reorientada, fortalecida. Mas tem uma coisa pior do que deixar de congregar, que é qual? Que é o viver deliberadamente em pecado. Veja comigo agora o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos o quê? Pelos pecados. Então, ele diz, olha irmãos, se vocês continuarem vivendo desse jeito, não atentando às exortações, o fim será triste, será uma vida de pecado, uma vida em pecado. Então, o que fazer? Aí vem a exortação que prepara-nos para o capítulo 11, a exortação final. Veja o verso 35 do capítulo 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande o quê? Então, irmãos, fiquem firmes, contemplem o galardão que vos aguarda, que está preparado pelo Senhor. Não abram mão daquilo que de fato vocês devem crer, vivam de acordo com esta fé. E ele prossegue dizendo, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, fiquem firmes, Jesus vai voltar e vai dar o galardão a cada um, não se dispersem. E ele é mais enfático e diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Aqui ele está citando o profeta Abacuque, e que por sua vez cita também a Abraão, né? O justo viverá pela fé. Se retroceder, agora observe bem, se retroceder em quê? Na fé. Nele não se compraz a minha alma, Deus não se agrada desse que retrocede. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da... Então veja, tudo isso aqui é para preparar os leitores para ouvirem esta questão relacionada à fé. Então, às vezes a gente toma esse texto de Hebreus 11, destacado do seu contexto, e a gente corre o risco de dar um direcionamento que não é o devido. Então, Hebreus está escrevendo para um povo, segunda geração, aprendeu a fé pelo ouvir a palavra de Deus, que deveria andar firmemente, que não está andando firmemente, aos quais ele exorta de muitos modos, dizendo, meus irmãos, vocês têm que ficar firmes na fé, porque nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós contemplamos o quê? O galardão. E tem outras palavras, vocês são o povo da fé. Mas que fé? Aí ele vai fazer duas coisas nos textos que se seguem. Ele vai
apresentar uma definição contextualizada da fé. Por favor, veja comigo aí verso número 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, nós vamos explicar isso já já. A convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E a partir do verso número 4, irmãos, até o verso número 40, ele vai exemplificar o que é viver pela fé. E cada exemplo desse, como um mosaico, traz uma instrução para nós, que hoje temos esta palavra em nossas mãos, a semelhança do que trouxe para o povo daquela época. Então, você vai entender o que é fé, e você vai aprender o que é viver pela fé. E cada um desses exemplos, como eu disse, vai lhe trazer uma peça para você montar, né, e entender o que é de fato viver pela fé. Ok? Então vamos aqui primeiro para a definição. Se eu quero ter uma vida pela fé, fé que agrada a Deus, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é a fé bíblica nos termos desse texto. E aqui, irmãos, você vai ter um conceito, um efeito e uma compreensão. Observe comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que eu tenho que entender aqui? A fé é o fundamento, é a substância, é a base do que eu espero. Fundamento, a substância, o quê? A base. De quê? De coisas que eu espero. Mas presta atenção, no contexto de Hebreus, eu espero de quem? Quem foi que prometeu? O que foi que prometeu? Quando foi que ele prometeu? De que modo? E aí vamos dar um exemplo. Por favor, abra sua Bíblia aí em Gênesis 3,15. Nesse texto, a gente já tem visto ele recorrentemente, né? Por outras razões, é bem verdade. Mas logo após a queda da humanidade, Deus emite uma sentença para cada um dos envolvidos, o homem, a mulher e a serpente. E no contexto do juízo à serpente, você tem uma promessa de Deus que é feita, tá? Está aí, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ok? Então você tem aqui a promessa de alguém que viria para libertar o povo do Senhor, por isso que esse texto é conhecido como proto-evangelho, a boa nova de salvação. Logo em seguida, o primeiro exemplo que é citado pelo escritor aos Hebreus é o de Abel, e que ele ofereceu o quê? Sacrifício. De onde vem essa ideia de sacrifício? Aí você tem no texto anterior a promessa que Deus fez, e também o ato de Deus de cobrir a nudez de Adão e de Eva por meio de um sacrifício que ele mesmo preparou para cobrir a nudez dele. Então, aquele fundamento da fé que Abel teve estava forjado em quê? Em Deus e na sua palavra. Então, esta fé que ele cita aqui é a fé cujo fundamento está no próprio Senhor e na sua palavra. Voltando para Hebreus 11, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, eu espero aquilo que Deus prometeu, eu espero por aquele que foi prometido. E a segunda parte diz: a convicção de fatos que se não veem. Aqui convicção é prova. Então ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu creio e tenho provas de que acontecerá do jeito que foi prometido. E a base disso está onde? No Senhor e na sua palavra. Então esta fé aqui não é fé em político, não é fé em dinheiro, não é fé em poderes, não é fé em nações, não é fé em conhecimento, não é fé em nada disso. É uma fé que ela está fundamentada tão somente em Deus e na sua palavra, não é outra.
Eu estou dizendo que não existe outra? Não. Eu estou dizendo que é esta. Que foi a fé que foi preparada ao longo de todo o texto. Foi por meio desta fé, e agora observe comigo o verso número 2, que os antigos obtiveram bom testemunho. Em outras palavras, essa fé conceituada foi a que aqueles homens no passado demonstraram, e eles obtiveram algo muito precioso e ímpar, é que falaram bem deles. Falar bem como, irmãos? Falar bem que quem falou bem deles? Porque, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo de alguns homens que foram cerrados ao meio, por favor, vai para capítulo 11, verso número 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Foi o mundo que falou bem deles? Não. Então esse bom testemunho aqui não é que o mundo dá sobre os crentes, embora devamos ter esse bom testemunho, mas é aquilo que o próprio Deus dá acerca do seu povo por sua graça. Ok? Então, lembre bem disso aqui. Falou-se bem de alguém por conta do seu proceder. Quem deu esse parecer foi o mundo? Não. O próprio Deus testificando acerca deste que, sendo alvo da sua graça, procedeu corretamente, vivendo pela fé. Por isso, pois pela fé, os antigos, aqui ele está olhando para o Antigo Testamento, obtiveram bom testemunho. Diga aí, meu filho. Ô pastor, bom dia. Bom dia, filho. Pastor, depois de o senhor fazer a diferenciação conceitual entre a fé nos termos bíblicos e a fé em termos gerais, o que dizer, como discernir a fé bíblica de uma pura manifestação de vontade, de desejo da pessoa, de que algo, muitas vezes crendo corretamente ou incorretamente em trechos da Bíblia, ela manifesta essa vontade, crê arduamente, mas não é uma fé bíblica, ou mesmo não se concretiza. O pastor Paulo Romeiro escreveu um livro, Esperanças e Frustrações do Brasil Neopentecostal, Decepcionados com a Graça, e um dos capítulos ele aborda justamente uma das facetas da confissão positiva. Pessoas que creem arduamente, depositam ali toda a sua esperança naquilo a se realizar e não se realiza. E essas pessoas acabam se frustrando de maneira bastante veemente. Então, como discernir a fé bíblica, nos termos aqui do conceito de 11, 1 a 3, de uma simples manifestação de vontade, de ímpeto humano, de que algo se realize? Ok. Eu ia usar uma expressão que você já usou, que é essa ideia de confissão positiva, né? Que hoje, irmãos, é muito divulgada pelos coaches. Você pode, você consegue, crê que você realiza. Já viu isso? Não é? Isso está aos montes. É o falso evangelho, viu? Falso evangelho. Você tem poder. Então, não é isso. Agora, como é que eu posso identificar? Vamos abrir a Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 27. O apóstolo Paulo está na voragem do mar. Ele tinha dito para não sair com o barco, com o navio. E por conta desta atitude, eles vieram a passar por uma grande tormenta. E no meio daquela situação toda, a esperança foi dissipada, tá? Verso 20, vou ler a partir daí, tá? Atos 27, 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade,
dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então aqui é a perspectiva humana. Eu não tenho mais nenhuma condição de se salvar. Vamos morrer. É a constatação que Lucas faz e resiste. E era a verdade mesmo, vai morrer. Só que aí acontece uma coisa. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, supondo o pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo. Ele está aconselhando bom ânimo em face do quê? De toda a esperança dissipada. Como é que Paulo está dizendo para a pessoa ter bom ânimo? Ele está exercendo ali sobre eles uma demanda de fé. Tenha bom ânimo. Como, Paulo, está dissipado? Agora veja. Porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Então ele está sendo muito preciso. Não vai morrer ninguém, mas o navio vai se perder. Mais uma vez a pergunta: como, Paulo, se toda a esperança foi dissipada? De onde é que você tirou isso? Confissão positiva? Você olhou e acha que vai acontecer porque você está falando? O texto prossegue. Porque, então veja agora a base da fé. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, então veja o tipo de relacionamento do apóstolo Paulo com ele. Ele entendeu que era de fato Deus falando a ele, esteve comigo dizendo, agora olha a frase: Paulo, não temas. A gente vai ver já nos exemplos dos homens da fé esse aspecto. Não temas, né? Não temas, não vai perecer. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então há uma palavra da parte de Deus, sobre a qual Paulo está fundado, vem a fundamento, a substância, fundado, para crer que ninguém vai morrer. Por isso que, a despeito de toda a esperança dissipada, ele pode afirmar e requerer dos outros: creiam, façam do jeito que eu estou mandando. E mais à frente eles vão querer sair, uns vão querer matar os ladrões, que estavam lá. Ele diz: não faz isso não, fica todo mundo aqui dentro. Se pular não vai salvar, tem que ficar aqui dentro. E aí ele diz: portanto, senhores, tende bom ânimo. Agora vem a questão da fé. Pois eu confio, olha, nas minhas palavras, na mudança do tempo, na força do navio. Não, eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Então a fé verdadeira, diferente da fé falsa, ela é calcada na palavra de Deus, tal qual Deus disse. E aí vem um ponto: se você pegar a palavra de Deus e tomá-la e interpretá-la erroneamente, e querer pautar a sua fé por sua interpretação equivocada, não julgue que com isso Deus vai lhe atender, porque Ele não tem compromisso com interpretações erradas da Bíblia. Por isso a importância de aprendermos a interpretar antes de falar, e até de crer, logicamente. Então, a fé verdadeira ela é calcada em Deus e em sua palavra corretamente interpretada e aplicada. A fé falsa, ela é destituída deste Deus verdadeiro e da sua palavra. Logo, ela vai precisar de alguma coisa para se apoiar. Em que ela vai se apoiar? No homem, em mim mesmo, ou em outra coisa qualquer que o valha. Resultado? Frustração. Porque nós não temos qualquer garantia de que vai acontecer do modo que eu disse, salvo se Deus disse, e isto foi corretamente compreendido. E aí, meu irmão, você tocou num ponto que infelizmente muita gente está caindo hoje, essa confissão positiva. Vai fazer atividade física, por exemplo. Olha, é importante, não é? Importante, tem a sua relevância. Embora o apóstolo Paulo diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas perceba bem, você conhece gente que começa e não leva adiante um projeto físico? E aí a pessoa diz: vai, faz, se determine e tal. E ela não consegue, por quê? Porque não está nela.
Se Deus não a mover para a mínima coisa, nada acontecerá. Então, finalmente, se Ele não fizer em nós, nada nós faremos. Isso quer dizer que tira a nossa responsabilidade? Não. Mas eu preciso entender que até mesmo para exercer essas minhas faculdades, eu preciso depender do Senhor. Porque eu não tenho força em mim mesmo para cumprir absolutamente nada. Eu dependo de Deus. O apóstolo Paulo usou a expressão em Atos também. Nele existimos e nos movemos. Sem Ele, nada. Não tem jeito. Você não dá um passo, digo, se Deus não agir em você. Não tem jeito. Aí eu saio desse extremo de confiança e vou para aquele que eu confio no Senhor. Aí vai ser um desastre. Ou melhor, em homens, né? Ao invés de confiar no Senhor. Será um desastre. E aqui a ênfase de Hebreus 11 é exatamente essa. É que todas essas pessoas aqui nomeadas, elas tiveram esse diferencial de quê? De relacionamento profundo com o Senhor e com a sua palavra. Elas não confiaram em si mesmas, mas sempre em Deus e no que Ele havia dito. Para além disso, não. Quem fez foi frustrado. Ok? Então, retomando, vai lá para Hebreus 11. Então, pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Testemunho do mundo? Não, do próprio Deus. Agradou ao Senhor, do povo do Senhor, da comunidade dos crentes. Aí o verso 3. Pela fé, entendemos. Irmãos, você já ouviu falar daquele binômio que as pessoas tentam colocar, né, em contradição com outro, fé e razão? Aí diz, isso é questão de fé. Como se fosse instituído. Não, meu filho. A minha fé é uma fé racional. Eu não vou para o racionalismo. Achar que a razão é a tábua final de sustentação. Não. Mas a minha fé é uma fé racional. E aqui está no texto bíblico. Pela fé eu entendo. E a palavra utilizada aqui está relacionada com mente, a capacidade de compreender. Agora lembre bem uma coisa importantíssima aqui. Você vai compreender porque Deus se revelou a você e lhe deu a capacidade de compreender a revelação dele. Não é porque você tem capacidade de compreender todas as coisas. Então é importante que você entenda isso. Você só vai saber porque Deus se revelou. Ele se revelou através da criação, embora os homens ignorem. Ele se revelou através da sua palavra. E se revelou também através do seu Filho, sua revelação perfeita. Mas só compreendeu, só entendeu quem Ele quis que entendesse. Portanto, o Senhor Jesus Cristo diz assim: graças te dou, ó Pai, porque escondestes, né, ou encobriste essas coisas dos grandes e revelastes a quem? Aos pequeninos. Então, a minha fé, segundo a Escritura, deve ser uma fé que ela tem o aspecto da sua racionalidade, a compreensão. Ok, irmãos? Então, cuidado para não sair por aí dizendo, é uma questão de fé, então não tem nada a ver com a razão. Quem disse que não tem? Porque a Bíblia mostra que tem aqui, ó. Pela fé, entendemos. Compreendi. É o ato de compreender algo com base em uma reflexão. Então a fé bíblica, ela é reflexiva também. Quer ver um exemplo? Abra a Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Vamos pensar. Vocês creem que Deus cuida de vocês? Sim ou não? Mas às vezes fica com medo, não fica não? Às vezes fica com medo. Mas aí Deus diz, tenha fé, eu vou cuidar de vocês. E aí Deus nos leva a refletir, considerar, pensar sobre quem Ele é e o que Ele faz. Portanto, Ele vai cuidar de mim. Mateus capítulo 6, por favor, verso 25. Olha só a questão da reflexão e a relação dela com a fé. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Agora veja, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Essa pergunta leva você ao quê? Quando alguém faz uma pergunta, antes de responder, você tem que fazer o quê? Pensar. Mas não para aí. Observe bem. Agora ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Observe. Quando você observa uma coisa, você observa para o nada, ou você fica considerando: rapaz, o que é que está acontecendo ali? Você está refletindo. Você está pensando. Aí ele faz a pergunta: porventura não valeis vós mais do que as aves? Está pensando. Espera aí, quem é que vale mais, uma ave ou um homem? Veja como Cristo está preparando, tá? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Um côvado seria um dia, alguns têm a ideia de que seria mais alguns centímetros. O fato é, nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Ele pergunta: você pode acrescentar? Não. Então não adianta eu ficar preocupado, porque eu não posso acrescentar. Aí ele prossegue: e por que andais ansiosos ou preocupados? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, agora veja o ponto, quanto mais a vós outros, homens de pequena. Então ele conduziu o nosso pensamento até chegar no ponto. Qual era o ponto? Uma fé pequena. Se você considerar no que Deus é, no que Ele faz, sua fé vai ficar mais forte. Então a fé, ela tem um elemento mental, de reflexão, de consideração, de entendimento. Por isso que a gente sempre diz aqui, né? E reforça: quer aumentar a fé? Leia mais a Bíblia, medite mais, ore mais. Participe dos sacramentos com compreensão, com entendimento. Venha congregar entendendo o porquê da razão. É para pensar. Crente não é destituído de pensamento. Está claro, irmãos? Então, pela fé, eu o quê? Eu entendo. Agora veja que coisa interessante. Dentre os muitos exemplos da Bíblia que ele podia citar de entendimento, qual foi que ele citou? Primeiro, pela fé, olha lá, vamos lá, voltar. Pela fé entendemos que o universo, tudo que existe, portanto, visível e invisível, foi formado pelo que, irmãos? Pela palavra de Deus. Agora eu pergunto para vocês: algum de vocês estava no dia da criação? Não. Quem estava lá antes de tudo ser criado? Deus. Isso é uma loucura. Peraí, se você está dizendo que é loucura, envolve pensamento, que é o oposto de um pensamento organizado. Então, até para você me contraditar, você tem que inventar outra categoria, porque se você disser que é loucura, você está dizendo que eu tive um pensamento que não é correto. Então eu pensei. Entenderam? Se alguém diz para você: você está crendo que Deus, você é louco. Eu disse: opa, agora entrou na mesma categoria que nós estamos falando, porque a loucura seria o antônimo de alguém que está são. Se é são, é mente, louco também é mente. Agora a questão é definir quem está louco e quem está são, porque nós estamos falando na mesma categoria. Então, até para contraditar, tem que inventar outra categoria, essa não dá. Mas o exemplo que ele utilizou foi qual? O da criação. Você lembra que no início eu falei assim: olha, esses irmãos aprenderam a crer, mas eles não presenciaram os atos, porque eles já eram de segunda geração. Então, muitas coisas que eles foram ensinados pela pregação da palavra. Ok? Gerou a fé nele. A fé vem pelo ouvir a palavra de... Mas todos aqui, que é de primeira ou de segunda geração, nenhum deles viu Deus criando. Mas Deus fez a mesma coisa com outro homem da Bíblia para ver se ele tinha fé mesmo, perseverante. Quem foi? Jó. Abra a Bíblia aí, Jó capítulo 38. Veja, quando Deus foi convencer Jó de ignorância,
é o títulozinho que traz aí. Ele começa as perguntas pela criação. Jó 38, 1. Abriram? Diz assim, ó: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Botou Jó no lugar dele, né? Cinge como homem. Você não é Deus, você é homem. Você vai responder como homem, dentro da sua capacidade. Ele diz, primeira pergunta, verso 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Agora observe bem: dízimo, se tens o quê? Com a sua capacidade de pensar, me diga aí, onde é que eu estava, quando eu lancei os fundamentos da terra? Então ele chamou a compreensão. Você entende o que sobre criação? Onde é que você estava quando eu estava lançando? Diz-me aí, se você entende alguma coisa de criação. Esse mesmo tópico da criação, Hebreus leva para lá, o autor dos Hebreus. Por quê? Porque se eu mexer na criação, e a pessoa não crê no relato da criação, em que mais ela vai crer da Bíblia? Se eu não crer que Deus existia antes da criação e que Ele foi o Criador, em que mais eu vou crer, irmãos? Agora vocês entendem porque há um movimento tão pesado para desfazer a compreensão bíblica de que Deus criou todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra? Acabou minha fé. Se eu já descreio nisso, aí se eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e se eu não creio que a criação foi feita pelo Senhor, vai sobrar o quê? Não sobra nada. Mas aí o que é que dizem? Não, isso é uma coisa de fé. A ciência diz outra, ou seja, puxou para a razão. E quem diz que fé não tem razão? Pela fé entendemos. Então, Hebreus não está errado, né? Portanto, Deus não está errado. Pela fé eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como? Haja luz. E o quê? Houve. Haja isso, houve. Haja isso, houve. De modo que o invisível veio existir das coisas que não existiam. E aí ele diz mais, ó: de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então Deus, o ser invisível, trouxe visibilidade à sua criação. Mostrou-nos não somente quem Ele era, mas o que Ele criou. Isso é uma questão de fé. Crer em Deus e crer na sua. Então a primeira coisa que o escritor faz aqui, antes de lançar os exemplos, é nos colocar no norte certo. Saiba o que é fé, saiba qual é o efeito da fé na vida de quem crê, bom testemunho, e saiba que a fé envolve compreensão da realidade. O que é fé? Verso 1, verso 2, o efeito da fé, bom testemunho, e a compreensão da realidade. Que realidade? Do próprio Senhor. Deus é a realidade última. Sem Ele, nada do que foi feito existe. Nada. Ele é a realidade. Ok? Com isso em mente, vamos agora para os 3 exemplos que veremos hoje, tá? De fé. Primeiro exemplo. Lembra que eu falei que é um mosaico? Bote a primeira pecinha aí. Primeira peça. A fé de Abel nos ensina como devo me aproximar de Deus. Veja comigo o verso 4. Pela fé, pelo quê? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual
obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Então, o testemunho que permanece de Abel, portanto, depois de morto ainda fala, é o quê? É que ele foi um homem que não foi rejeitado por Deus quando se aproximou dele. Porque lembre que naquela época, volta lá para Gênesis capítulo 4, ele e seu irmão ofereceram sacrifícios a Deus. Lembram disso? Como era o nome do irmão dele? Só que um foi aceito e o outro não foi. Por favor, Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu, deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Grave bem essa expressão. Se procederes o quê? Bem, serás o quê? Aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. Se teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Preste bem atenção. Se você ler esse texto de modo inadvertido, você vai achar que você vai se aproximar de Deus por suas obras. Se eu fizer tudo bem, corretamente, Deus vai me aceitar. Não é esse o entendimento do texto. O que ele está dizendo é o seguinte: se você proceder pela fé, de acordo com o que Deus instrui, serás aceito. Então, proceder bem não é proceder bem segundo o que eu acho, é segundo o que Deus ordena. Aí você diria: pastor, mas dentro desse contexto de Abel aqui, o que é que Deus havia ordenado? Lembra que eu citei duas coisas. Primeiro, quando Adão pecou, ele tentou se cobrir com o quê? Folha de figueira. E Deus apareceu. Quando Deus apareceu, foi o que aconteceu com ele? Ele foi à presença de Deus ou ele se escondeu porque estava nu? Então o modo de Adão não resolve. Deus então sacrifica algum animal, cobre, e a partir de então tem um diálogo com ele, juízo inclusive. Você pecou, sua mulher pecou, a serpente pecou. Primeiro item. Segundo item que você vai observar está em Gênesis 3,15. Vai nascer aquele da semente da mulher, ele será ferido no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da... Então ele já tem dois itens no mínimo aqui, que prefigura a forma pela qual ele vai se aproximar do Senhor, mediante sangue e por um mediador. Então quando ele vai oferecer o sacrifício, há uma preparação já no próprio Abel, por instrução recebida ali, que ele não pode se aproximar de modo próprio, mas do modo como Deus estabeleceu. Aí você vai ver um qualificador. Por favor, veja comigo o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Quando você vai observar a vida do povo de Israel, você vai observar que tem uma festa das primícias, né? Lembra disso? Então, o melhor sempre é para quem? Agora eu vou usar uma expressão meio pentecostal aqui. E qual foi o melhor de Deus? Cristo. Então Abel compreendia, desde o início, que sempre o melhor oferecido, mas o melhor não era ele, era aquele que seria oferecido em seu lugar. Então, pela fé, ele foi recebido. Recebeu testemunho de ter agradado a quem? A Deus. Volte lá para Hebreus 11, por favor, e veja comigo uma outra coisa importantíssima aqui. Então ele diz, pela fé ofereceu a Deus, mais excelente sacrifício do que Caim. A excelência está aqui exatamente nesse tópico, né? Não em Abel, mas em quem ele estava oferecendo, já prefigurado ali em Cristo Jesus. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Aqui é justificado. Não é justo porque ele já foi da descendência de Adão após a queda. Não há um justo
nenhum sequer, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Foi aprovado por ele mesmo ou em nome de quem ele oferecia? Pela fé? Em nome de quem ele oferecia. Por meio dela, da oferta, também mesmo depois de morto ainda fala. Ou seja, o modo certo de me aproximar de Deus, pela fé em Cristo Jesus, naquele que viria. Então você quer viver pela fé? Não tente se aproximar de Deus à parte de Jesus Cristo, porque você vai ser rejeitado, como foi quem? Caim. Só que tem gente que tem fé, que chegando do jeito que é, vai ser recebido pelo Senhor. Ledo engano. É por meio de Jesus Cristo, somente. Por favor, irmão, depois tem uma fala, vai. Oi, pastor. O motivo pelo qual a oferta de Caim não foi aceita se deve então por duas razões. Primeiro, porque ele não ofereceu o sacrifício de um animal e porque não eram as primícias? Não necessariamente de animal, porque depois você vai ver que Deus mesmo estabelece outras ofertas que não são de animais, que são as ofertas não cruentas. Então, necessariamente não posso dizer porque não era de um animal, embora esse ponto seja aí ressaltado, mas porque não foi feita na mediação correta, como é a instrução, por exemplo, que nós temos em Levítico. Toda vez que você vai fazer, você tem que fazer sempre na mediação daquele que é o sacerdote, que vai lhe apresentar diante do Senhor, o que Caim não fez. Então não é só pela oferta em si, mas pela mediação. Esse é o ponto focal aí. Ok? Porque se fosse pela oferta, Deus não estabeleceria mais adiante ofertas não cruentas. Como por exemplo, a oferta da flor de farinha, a oferta do azeite. Entendeu? Então não é pela oferta em si. Beleza? Agora, então, o que nós aprendemos desse viver pela fé? E note como isso aqui é importante e basilar, tá, irmãos? Qualquer um que quer viver pela fé, ele tem que se aproximar do Senhor por meio de Jesus Cristo. Então, não tem vida pela fé, fé bíblica, que não seja pela mediação de quem? De Cristo. Eu vou viver pela fé sem Cristo, meu filho pode esquecer. Você vai se aproximar pelo mediador. E esse é um dos ensinos, inclusive, do texto de Hebreus. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, e veja como isso é importante, da mediação. Hebreus 4,14. Olha o que diz, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja, quando eu tenho essa fé em Jesus, eu posso me aproximar do Senhor e devo, mas não confiado em meus méritos, como Abel fez, confiado nos méritos de quem? De Cristo, daquele que viria para ele, e que veio para nós e que virá uma segunda vez. Então a primeira coisa importante, quer viver pela fé? Viva pela fé mediado por Jesus, nenhum outro. Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé, tá bom? Segunda coisa desse mosaico, grave a pecinha aí. Uma vez que eu estou com Deus em Cristo, agora Enoque me ensina a segunda coisa. Primeiro Abel me ensina como me aproximar de Deus. Agora Enoque vai me ensinar a opção de andar com Deus, que é a opção mais sábia. Por favor, veja agora Hebreus 11, e note bem. Pela fé, verso 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua traslação obteve testemunho de haver agradado a Deus.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna o quê? Galardoador. Esse é o ponto aqui. Andar com Deus é sempre a melhor opção e Deus é o meu galardoador. Agora, qual era o contexto de Enoque? Vamos voltar lá para Gênesis, por favor, mais uma vez. Temos que revisitar esse texto. Capítulo 5. Abriram? Verso de número 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Agora observe bem. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha a expressão de novo aí. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para... Então, veja só, você tem dois pontos aqui importantes. O fato de Enoque ter andado com Deus e o benefício que isso trouxe para a vida dele. Foi tomado pelo Senhor para si, foi trasladado. O que isso nos leva a pensar, irmãos, em termos de fé? Que quando você anda com Deus, você, em obediência a Deus, contempla as promessas que o próprio Deus fez em seu nome para você, por meio de Jesus Cristo. Então, andar ou viver pela fé é andar com Deus ciente das promessas. Quais promessas? Somente aquelas que Deus fez, nenhuma outra. Por isso que o verso 6, às vezes a gente toma ele destacado, mas o verso 6 de Hebreus 11 está ligado a Hebreus 5. Quem foi esse homem que não contradisse o que está aqui em Hebreus 11:6, de modo direto, que é um princípio para a vida de todos nós? Foi Enoque. Ele creu que Deus existia, ele andou com Deus e foi galardoado pelo Senhor, tanto é que ele não experimentou o quê? A morte. Então há benefício de andar com Deus, e ele fez essa opção. Agora note bem uma coisa importantíssima. Qual era o contexto de Enoque? Era um contexto de um povo santo? Não, era um contexto de perdição. Era um contexto de corrupção humana. Mas esse homem, diferente de todos os seus demais contemporâneos, fez uma opção. Qual foi a opção? Eu vou andar com Deus, porque eu contemplo o galardão que há, que Ele me prometeu. E ele experimentou isso. Ok? Então, primeiro, em Abel aprendemos como devemos nos aproximar do Senhor. Em Enoque, a opção de andar com Deus é sempre melhor, porque seremos galardoados. Vale ressaltar que a expressão andar não aparece a primeira vez aqui com Enoque, mas com o próprio Deus. Lembra que Deus andava no jardim na viração do dia. Quem perdeu esse privilégio? Adão e Eva, né? Foram expulsos do jardim. Mas pela graça de Deus, Enoque andava com Deus. Entenderam? E esse padrão foi tão importante que o seu descendente copiou isso. Volta lá, por favor, para Gênesis. Quem foi o descendente que copiou isso? Gênesis, capítulo 6. Abriram? Verso 9. Eis a história de Noé, que é outro exemplo que a gente vai citar agora. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então era um homem justificado de uma vida íntegra. Íntegra aqui quer dizer reta. Não há razão para se envergonhar. Ok? Aí ele cita, Noé andava com Deus. Onde foi que Noé aprendeu isso? Diretamente no texto. Com Enoque.
andava com Deus. Ou seja, já andou nas pegadas da fé do seu antecessor. Andar com Deus. Mas o destaque que vem em Hebreus para Noé é outro. O que é que esse homem, pela fé, fez? Pela fé, Abel aprendeu a se aproximar de Deus. Pela fé, Enoque aprendeu a andar com Deus, era melhor do que andar com o mundo. Tanto é que foi galardoado. E pela fé, Noé fez uma coisa importantíssima. Por favor, veja agora o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A fé é a certeza das coisas que não se... Esse homem tinha fé? Tinha. Ele não estava vendo. Foi que Deus disse para ele: essa humanidade só vai viver 120 anos. Por que 120 anos? É porque limitou a idade dos homens até 120? Não. É porque 120 era o prazo até que acontecesse o dilúvio, que foi o tempo que ele teve para construir a arca. Ok? Então ele foi divinamente, então não é uma fé baseada no nada. Deus falou com ele o que faria, em Gênesis dá prova disso. E sendo temente a Deus, a fé conduz o homem a ser o quê? Temente a Deus. Agora vem um ponto aqui, aparelhou uma arca. Para quê? Para a salvação da sua casa. Pela fé, ele obedeceu a Deus para salvar a sua família. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos, porque pela forma como o nosso texto foi traduzido aqui, é possível que essa expressão aqui, ela fique perdida no meio das outras. Agora vamos ler assim, pela fé Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Por que ele fez isso? Porque ele foi divinamente instruído de coisas que ele não via, que sabia que ia acontecer, e porque ele era temente a Deus. Mas qual era o objetivo dessa fé aqui? Salvar a família. Ele fez uma arca para salvar a sua casa. Em meio de uma geração corrompida, a fé dele contemplou a salvação da sua casa. Interessante que a gente às vezes ouve o contar da história de Noé, né? Diz, foi para salvar os bichos. Entrou também um par de cada. Mas Deus não podia trazer todos os bichos à existência de novo, não? Então o ponto focal aqui não era salvar bicho, porque Cristo não veio para salvar animais, não veio nem mesmo para salvar anjos. Hebreus diz isso, é salvar o povo. Então o foco aqui é a salvação de quem? De Noé e de sua família. Então a fé de Noé, dada pelo Senhor, fé que contemplava o que não se podia ver ainda, tinha um alvo. Qual era? Está aqui: para a salvação da sua casa. Qual é a peça do mosaico que a gente encaixa aqui? Que pela fé você contempla a salvação da sua família e age para isso. Você aparelha a sua arca, segundo a instrução de Deus. Que tamanho vai ter essa arca? Qual a largura dela? Quantos cômodos vai ter? Vai ser feita como? Vai calafetar? Não vou calafetar? Vai ter porta? Vai ter... Deus instruiu tudo. Então é uma fé que ela é operosa a partir do que Deus diz. Com qual objetivo? Salvar a família. Pastor, e os outros? Quanto aos outros, ele passou 120 anos anunciando: vai vir uma chuva, Deus vai consumir, essa geração incrédula não está ouvindo, vai vir. E o povo creu? Não. E Noé? Creu. E botou quem para dentro?
sua família. Aí eu entendo, preparando esse estudo, me veio à mente o texto de Josué, capítulo 24. Quando Josué está passando o seu cajado, né, está perto de morrer, ele reúne a liderança e o povo e diz: ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Entende isso? Quando está lá o carcereiro, vai falar com Paulo, aqui não é uma promessa, viu? Por favor. Ele disse: que faremos? Ele diz: ó, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a ideia de família está presente aqui. Então, pela fé, Noé fez tudo isso porque ele tinha um objetivo. Qual era? Salvar sua família. Era ele que ia salvar? Não, quem ia salvar era o Senhor. Mas ele, como instrumento de Deus, tinha que atuar nesse sentido. Aí, irmãos, pensa bem. Pela fé, a semelhança de Noé, você tem contemplado a salvação da sua família? Ô, pastor, tenho. Tá, e você tem aparelhado o quê? Pela fé. Todo dia você está botando que tijolinho lá? O que é que você tem falado do Evangelho? Qual tem sido o seu testemunho de fé? Quais são as correções que você está fazendo? Pela fé. Então, Deus nos ensina sobre fé. A fé que devemos ter para não vacilar e permanecer até o fim. Mas essa é uma fé que me ensina, a partir desses 3 exemplos, como eu devo me aproximar de Deus. Por meio de quem? Ela me ensina que a opção de andar com Deus é sempre melhor, porque todos que creem em Deus sabem que serão galardoados por Ele. E terceiro, é uma fé que contempla a salvação da minha casa. Por isso, aparelho também a minha arca. Faço o que Deus ordena. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos. Primeiro, todos nós somos desafiados a ter esta fé bíblica, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se porventura você não tem essa fé, clame ao Senhor. Se ela estiver pequena ou grande, se ela estiver fraca ou forte, seja qual for a condição dela, clame a Deus: Senhor, fortalece a minha fé, aumenta a minha fé. Peça a Ele. Agora, lembre que essa fé ela tem que ser baseada em quê? Em Deus e na sua palavra. Não pode ser fé na fé, não é fé no homem, não é fé em bens, não é fé em conhecimento humano, sabedoria humana, é fé no Senhor. Segunda coisa importante, viva pela fé. É interessante que você perceba que esses homens todos, eles viveram pela fé. Pela fé eles se aproximaram do Senhor, pela fé eles andaram com Deus, pela fé eles foram contra a cultura da época e se prepararam juntamente com a sua família para o dia do juízo. Tudo isso pela fé. Então, não é só para você ter uma fé e dizer que tem, é para viver segundo esta fé. Esse é o nosso grande desafio, seu e meu também, todos os dias. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos verificar a fé de Abraão, e eu espero que aprendamos um pouco mais sobre o que é viver pela fé. Nós vamos ter como texto base Hebreus 11, de 1 a 3, na hora da chamada. Deus abençoe.